E aí, pessoal, bom demais? Hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. Essa parábola está lá em Mateus 13, os versos 24 até o verso 30, isso, até o verso 30, ok? E essa parábola é muito interessante porque ela tem uma explicação. Os discípulos de Jesus pediram explicação sobre essa parábola. Está lá no 36 em diante, ok? Mas nós vamos falar sobre isso aí, mas tem umas outras coisas aqui super interessantes, ok? Vamos lá. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo e lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Olha só. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, do Senhor, não é isso? E lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. O inimigo foi embora. Deixa o pau quebrar lá. Vamos ver o que vai acontecer. Verso 26 diz assim: assim, quando o trigo brotou, formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo, da plantação, ficaram, indagaram, mas foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde veio o joio? E ele, porém, respondeu-lhes: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, poderão também arrancar o trigo. O trigo somos nós, aqueles que creem, aqueles que reinam e que irão reinar com o Senhor. Vamos continuar no 30. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro arrancai o joio e amarrai-o em feixes, para que seja queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Há inúmeras passagens que falam, que o joio se parece muito com o trigo. E há muitas passagens que dizem, que no final dos tempos muitos vão chegar perante o Senhor e dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos pessoas, nós falamos do Senhor. E o que ele vai falar? Ele vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Ou seja, vocês vão ser recolhidos e amarrados em feixes para serem queimados no fogo. Um fogo que não termina, é inextinguível. Ok? Mas olha que coisa interessante aqui. Então vamos lá. Jesus, ao propor essa parábola, ele sempre diz, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente. Qual que é a boa semente? É a palavra, não é isso? A palavra é a boa semente. Quem que é o semeador? Se a gente for lá no verso 36, essa parábola fala uma parábola tão interessante que Jesus foi lá e deu os detalhes dela, não é? Mas eu queria depois chamar a atenção de vocês em algumas outras coisas. Mas Jesus diz assim, aquele que semeou boa semente, está lá no 37, é o Filho do Homem, ou seja, era ele próprio. Ele que veio semear a boa semente, certo? Ele que veio pregar o reino, falar sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, não é isso? E às vezes a gente não acha que Jesus pregou salvação. Jesus pregou o reino. Essa aqui é a verdade. Está escrito, ele pregou o reino.
E aí, continuando, ele diz a boa semente, né? Vamos ver o que é a boa semente. Né? A boa semente é a palavra, não é isso? O campo, né? Senhor, tu não semeaste boa semente no seu campo? Semeei. O campo é o mundo é o campo, ou seja, todas as pessoas, entendeu? Estão nesse campo de visão de Deus, ou seja, ele tem a visão de todo o mundo, ou seja, tudo que ele nos propôs é para todos, é para todas as pessoas. Essa que é a verdade, ok? Mas aí tem um detalhe aqui interessante que eu queria chamar a nossa atenção. Entretanto, no verso 25 diz assim, entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo e lançou joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Quando todos dormiam. Nós já vimos algumas parábolas, né, que falam sobre essa questão de dormir, não é isso? E eu aprendi que dormir, você pode até dormir, ou seja, você vai até dormir, mas não durma sem o Espírito Santo. Não durma sem o azeite, não é isso? Então, isso aqui é algo tão importante, certo? Que a gente pode até dormir, e isso vai acontecer. Nós vamos ser pego dormindo, mas que durmamos com o Espírito Santo. Que a nossa vida seja conduzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o azeite. Lembra do azeite das lâmpadas das virgens? É isso? A luz é a palavra, o conhecimento de Deus. E o azeite é o Espírito Santo. É aquele que nos dá entendimento da palavra. Ok, pessoal? Então vamos continuar aqui. E assim brotou o trigo, né? E também o joio apareceu. Aí os discípulos, os empregados, né, ficaram preocupados, mas o Senhor lançou boa semente, não é isso? E então ele responde para os seus empregados, o inimigo fez isso. E lá no 39, o inimigo que semeou o joio é o diabo, certo? O diabo nos traz coisas parecidas. O joio se parece com o trigo. O trigo representa o pão. Quem é o pão? Quem é o pão da vida? É Jesus. Jesus é o pão da vida. E uma coisa interessante é que o pão, ele existe em todas as nações. Todas as nações. Hoje nós temos, consumimos hoje aqui muito no Brasil o pão francês, mas nós temos o pão doce, o pão recheado, e todas as nações têm o pão. É uma simbologia tão interessante, fácil de entender por todos. Por quê? Porque Jesus é o pão da vida. É isso? Jesus é o pão da vida. Então esse trigo semeado é o que é? É o próprio Senhor. É o próprio Senhor que é semeado nos nossos corações. Ok? Vamos continuar. Então, os seus empregados lhe propuseram, vamos arrancar, né, o joio. Mas está tão pequeno, mudinhas tão pequenas, começou a crescer. Aí o que aconteceu? Vamos arrancar? Não vamos arrancar agora, porque haverá um momento em que esse trigo será colhido e, consequentemente, o joio será amarrado e levado ao fogo. Mas o trigo será recolhido nos celeiros de Deus. Ok, pessoal? Nosso tempo é pequeno, né? Nós temos mais algumas coisas aí, mas eu proponho a vocês que vocês leiam esse texto. Tá bom? Fiquem com Deus.